Gabi, Gabriela, Barbarella, Cinderela, Marília, Gabi, Gabriela, Gabi, Canela. Meu entrevistado de hoje é um dos artistas mais produtivos que o Brasil já viu nascer. Como escritor, tem 15 livros, discos, então, 16, LPs. Como pintor, já compôs mais de 300 telas por ano. Shows eu não consegui contar, mas foram muitos e muitos. Aos 67 anos de idade, está comemorando 50 de carreira. Nasceu em Maranguape, no Ceará, e já se casou 5 vezes. Filhos? 7. No momento está sozinho, mas pode, de repente, contrariar a previsão de uma cigana que na infância lhe destinou o sucesso artístico e a solidão. Podia ter sido jogador de futebol, mas virou mesmo o pai ou incorporador de mais de 200 personagens diferentes. De frente comigo, Chico Anísio. Tudo que eu falei é correto. Tudo. Até o caso da cigana. Não é verdade? Você era menininho, não teve um? Teve. No Nordeste, nós temos muito medo de cigano, né? Porque somos criados assim. Se é cigano, afasta e tal. Cigano rouba criança, história. Tem esse papo. Então, eu estava na porta de casa, em Maranguape, a cigana passou, disse, olha sua mão. Me pegou de repente, pegou minha mão, Léo, disse, você vai morrer muito velhinho, talvez até com mais de 100 anos, mas sozinho. E isso ficou na minha cabeça, eu tinha 4 anos, eu acho. Mas agora, será que foi por isso que você casou tanto, Chico? Não. Para rebater essa coisa? Não, isso ficou. Mas sabe de uma coisa, Gabi? Eu sempre fui um adversário da solidão. Nas minhas telas, eu sempre disse, eu pinto as 2 coisas que eu mais temo, que são o mar e a solidão. Não há figuras nos meus quadros, eu pinto meus quadros marinhas, sem figura. Que era um modo que eu achei de aprender a conviver com esses 2 medos. 2 medos. Agora, você já sofreu alguma coisa no mar, ou mesmo de solidão? Já não. Solidão, não. Mas no mar, sim, já quase morri 4 vezes. E quando eu era nadador, no auge da minha forma, quando eu nadava 8.000 metros por dia, já quase morri. E o mar, ninguém pode com ele. Ele é muito forte. Eu morro de medo. Eu não gosto de mar. Você sabe que eu passo de avião, se estiver em cima do mar, eu fico mal. E dizem que é o contrário, que é horrível em cima de terra. Claro. Mas eu faço mal. Chico, o que significa para um brasileiro ter nascido no Nordeste, mais especificamente no Ceará? Significa ser um pequeno herói, né? Porque as pessoas que nascem no Nordeste dificilmente chegam a 1 ano de idade, muito dificilmente chegam a 10, dificilmente chegam a 30, e é quase milagroso chegar a 67, porque o Nordeste é muito desprotegido, sob todos os pontos de vista, desprotegido de água, desprotegido de recursos, desprotegido de trabalho, de emprego, de tudo. Então, a morte no Nordeste é quase comemorada, as excelências que são cantadas durante o velório. O choro da morte é muito pouco, é muito pequeno. É fraco, você está dizendo? É fraco, é pequeno. Os pais não... Eu ouvi meu pai dizer, esse menino não se cria várias vezes. Eu tinha 2 anos. De família grande? Família grande, sim. Pobre? Pobre. Então, esse menino não se cria é uma frase que as crianças ouvem dos pais. Eu ouvi do meu, eu era muito magrinho, demais. Quer dizer, a morte é uma fatalidade, está ali, pronto, é isso? É uma coisa quase que normal no Nordeste. Mas isso vai mudar, porque aquilo vai virar uma Califórnia, um dia vão irrigar, e quando irrigar vira Califórnia. Já deviam ter feito isso há muito tempo. Mas se fizer, acaba o dinheiro, né? O dinheiro que vai para lá, que é roubado, esse dinheiro que é roubado é importante para os caras que têm o poder de roubar. Agora, Chico, Tom Cavalcante, Renato Aragão, Tiririca, você, foram um time de comediantes locais que eu já ouvi. Sim. Assim, sem querer, fui lá fazer um trabalho no Ceará e fiquei ouvindo, tem programas de rádio com comediantes. Que celeiro de comédia é esse? É um celeiro de comédia. Fortaleza é a capital do humor. Mas por quê, você diria? Não sei, o cearense, de um modo geral, é muito espirituoso, tá? Meu pai foi o melhor humorista que eu conheci. Tudo que ele dizia era engraçado. Então, é muito comum
O nordestino em si é espirituoso, o cearense talvez seja um pouco mais. Mas lá tem Paulo Diógenes, tem a Meirinha, tem Rosa Cleide, tem um monte de artistas, tem artistas não só cearenses também, nordestinos em si, que eu botei na escolinha, o João Modesto. O João Modesto é do Ceará também, o João Também. Neto, Zé Modesto. O João Neto também é do Ceará e é outro sucesso. E eu fico pensando se um comediante puxa o outro. Será que é isso? O humor é convivência? Não. O humor é dom. Eu acho que, inclusive, não tem esse de um puxar o outro, porque esses todos que você citou, somos todos diferentes, extremamente diferentes. O humor que o Tom faz é diferente do meu, o meu é diferente do Renato é diferente do Tiririca, o Tiririca faz diferente do João Neto, do Zé Modesto faz do Paulo Diógenes, cada um faz o seu jeito, né? Eu costumo muito dizer que a frase ninguém é insubstituível, ela não se aplica ao humor, porque no humor todos são. Você citou seu pai. Quais foram as figuras marcantes dessa sua infância? Na verdade, pouco se ouve. Eu, na pesquisa que fiz a seu respeito, tem pouquíssimo da infância. Tem. Por quê, hein? Porque a minha infância foi uma infância inteiramente fora disso. Meu pai ficou rico. Uma empresa de ônibus que ele tinha, pequenina, ele conseguiu aumentar e conseguiu transformá-la na maior empresa de ônibus do norte e do nordeste, tá? E um dia pegou fogo tudo. E o seguro era do tempo em que ele tinha 6 ônibus daqueles da Bolívia. Ele pegou esse dinheiro, com esse dinheiro botou a família no navio, nos mandou morar numa pensão no Rio, onde ficamos durante a minha infância toda. Isso que ano era? Um Rio de Janeiro totalmente diferente do que é hoje? 1939. Eu tinha 8 anos. Quer dizer, eu tinha um pouco menos de 8, porque o Zelito tinha menos de 1, o Zelito nem andava. Zelito Viana, seu irmão. O Zelito nem andava. O Elano já estava aqui, estava estudando engenharia. Então, viemos minha mãe, a minha babá, que passou a ser babá do Zelito, e as minhas 2 irmãs, a Lília e a Lupe, e o Zelito e eu. Lupe Gigliotti. Giliotti. Então, a minha infância foi terrível, porque não tinha dinheiro em casa. Eu recebia, passei uma ocasião, 2 anos sem tocar em dinheiro. Eu recebia passe do bonde para ir para o colégio e para voltar. Eu ia a pé para vender o passe e poder fazer dinheiro para ir ao jogo domingo, para ir a um cinema, alguma coisa assim. Então, aí eu mandei buscar minha certidão de idade em Maranguape, e a certidão de idade veio e eu entreguei no colégio. E daí a pouco o Exército me chamou, e eu tinha 16 anos. Aí foi que eu percebi que a minha certidão veio com a idade errada, com a idade da minha irmã, como eu tendo nascido em 29. Então, aos 16 anos, me apresentei ao Exército, eu fui dispensado, eu não tinha físico suficiente para ser soldado. Você não tinha físico de 18? E eu passei a curtir ter 18 anos, quando na verdade eu tinha 16 e aparentava 12. Isso foi uma grande felicidade para mim, porque eu entrava em filme próprio até 18 anos, eu com 16 entrava, tirei carteira de motorista só com 16, porque a minha carteira era de 18, né? Você transou a primeira vez com que idade? Com os 15, com os 14, originais. Não do documento. 14 Agora, originais. e quem era a figura preponderante na sua vida? Nesse período, mudou de pai para mãe, é isso? Minha mãe segurou uma barra muito pesada, porque a minha mãe, ela era tratada pelo meu pai como uma rainha, né? Meu pai não deixava que ela entrasse na cozinha, não é nem que ela cozinhasse, que ela entrasse na cozinha. E de repente, ela teve que encarar o Rio de Janeiro, né, que era uma cidade assustadora, com 5 filhos. E foi uma barra muito pesada para ela. E por que o Rio de Janeiro? Por que escolheram o Rio de Janeiro? Porque o Elano estava aqui. Aqui no Rio? Aqui no Rio. É que aqui estamos em São Paulo, Chico. Sim. Aqui no Brasil. Como é que é ter 67 anos no Brasil de hoje? Ficar em dúvida se chegará aos 68.
O Você Brasil não de tem hoje essa dúvida, tem? Não, não tem. Eu só vou passar dos 100. Eu não vou morrer, eu vou desaparecer, feito elefante. Um dia vão perguntar, cadê o Chico? Ele sumiu, Chico, ninguém acha o não Chico. anda telefonando, então. 67 anos aqui no Brasil é muito ruim. Muito ruim porque as pessoas aqui não dão importância, não dão valor a quem tem 60 ou mais de 60. E as grandes firmas americanas estão procurando pessoas com mais de 60 para colocar nos seus departamentos. cargos. Para que eles ensinem e tal. Porque, sabe, Gabi, a única vantagem de envelhecer é saber mais. Então, tudo que eu aprendi na minha vida eu posso passar para quem é mais novo que eu, ensinar e tal, e evitar que ele cometa erros que eu cometi. Só tem essa vantagem, não tem mais nenhuma outra. Eu fico muito feliz na América quando eu pego o trem e quem tem mais de 65 anos paga meia, e o cobrador vem me pegar o ticket. Eu nunca compro o ticket na bilheteria, eu pago no trem. E digo, I'm 69. E ele diz, can you prove? Eu acho isso ótimo. É gostoso. Eu já fico até meio cortado. É ao contrário do que você fazia lá, menino, quando do vem 18. um que me conhece. Eu digo, esse não vai perguntar. Mas os 67 anos na América é uma idade como outra qualquer. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, mais de 60, as pessoas até são demitidas porque completam 60. Há órgãos, jornais, por exemplo, que demitem quando as pessoas completam 40. 40 não é nada, 40 a pessoa vai começar. 40 vai começar. Como é que demite uma pessoa aos 40 anos? Eu acho isso. Acho melancólico. Eu entrava antigamente na redação de um jornal e encontrava Otto Maria Carpo, Otto Lara Rezende, Antônio Maria, Rubem Braga e tal. E entro hoje, o mais velho, o chefe da redação, tem 32 anos. Eu não estou duvidando da capacidade dele, mas eu duvido da experiência dele. Você faz uma entrevista com uma facilidade enorme. Há pessoas que nunca conseguirão fazer uma. Tá? Você é uma pessoa que consegue ouvir e que ouve bem, e que ouve com atenção e que ouve filtrando o que está sendo dito de aproveitar. Há pessoas que no meio já interrompem. Tal. Um amigo nosso, grande amigo meu, que teve grande influência na minha ida para Nova York, que é o Paulo Henrique Amorim, é um péssimo entrevistador. Ontem eu ouvi a entrevista dele, ele cortou todas as respostas no meio. Quando o Candinho estava no meio do raciocínio, ele cortou, mas já o Candinho, um minutinho, o Gilmar. E o Gilmar, quando não ia começando a falar, não, Gilmar, eu quero que o Candinho me responda, sabe? Não é a dele. Não é a dele. Então, para ele é impossível. Eu vou ter que falar com ele. Porque ele me fez mudar para Nova York, aí veio para cá. O que você acha? Agora é a vingança. É a vingança. Vamos fazer um break aqui? Vamos. E depois do intervalo, a gente continua de frente, ainda bem, com Chico Anísio. Até já. De volta e de frente com Chico Anísio. Chico, que jogador de futebol o país perdeu? Como é que foi o tal do teste que você não fez no Fluminense? Não, eu fiz. Eu fui infantil do Fluminense. Reserva. E no futebol, eu era meia esquerda e era reserva do João Carlos. O João Carlos, você nem que você conhecesse futebol, você não teria idade para... Quem disse que eu não conheço futebol? Não, mas para conhecer o João Carlos. João Carlos... Tô brincando. O João Carlos, quem conhece, era participante daquele ataque do América, Canário, Alarcón, Leônidas, João Carlos e Ferreira. O João Carlos era, depois do Ipojucam, foi o maior controlador de bola que eu vi. Eu era a reserva dele. Aí eu fui jogar num time da Glória, o Rio Branco, que disputava a Liga Barbante. Eu cheguei no Rio Branco e fiz o teste e ganhei a posição, e o João Carlos veio jogar no Rio Branco. Aí eu fiquei no segundo time, eu fui no reserva do João Carlos. Quer dizer, você se esforçou de todas as maneiras. Não deu. Foi o esporte que evitou a sua entrada. Mas eu jogava direito, então eu era muito piruado para peladas e tal, porque eu nunca fui fominha, nunca fui delegado. O delegado é quem prende a bola, né? Isso que é o delegado. É, delegado. Prende a bola e não dá para ninguém. Eu sempre preferi dar o passe para o gol do que fazer o gol. Eu dizia muito, abraça o 10, eu dava a bola.
Newton Santos, que jogava no meu time no sítio, passou a ser bordão dele. Abraço 10, que eu me enchi de dar bola para todo mundo fazer gol. Na minha vida, se eu fiz 10, fiz muito. Quem é um delegado hoje em dia, por exemplo? Romário é um delegado? O Rivaldo é um pouco. Rivaldo é um pouco, Edmundo é um pouco delegado. Edmundo Denilson é um pouco delegado. Mas Ronaldinho é o contrário, né? Ronaldinho não é delegado. Ele arma para os outros. Não, e tal. Ronaldinho é matador. Matador? Matador. Que é o quê? É o que faz o gol. Mas naquele primeiro jogo da Copa, Ele ele deu duas deu. vezes lindamente. Deu. Como o Romário também dá. Mas é matador. Romário é matador. Túlio é matador. Mirandinha do Corinthians é matador. Dodô do São Paulo, para falar um time que você não gosta, é matador. Como é que você sabe que eu não gosto? Que isso? É que eu sou corintiana. Olha aqui, o que é uma piada? Como é que você define uma piada, Chico? Uma piada é a tragédia de ontem. Uma piada é a desgraça que passou, a infelicidade passada. É a demonstração alegre de um momento que estamos vivendo. A piada é a coisa que minimiza o drama. A piada é importante nos países que sofrem, porque ela minimiza o drama. As pessoas que vivem situações péssimas, por isso não há humoristas em países certos. Não há humorista holandês, finlandês, norueguês, sueco. Não há. Mas por que há tanto americano, por Porque exemplo? a América é um país cheio de problemas, de complexos, de complicações, de dramas, de traumas, de guerra, de guerras, né? Verdade. Os Estados Unidos são um país que entra muito em guerra. Nunca você viu tanta cadeira de roda quanto você vê na América, tanto lugar especial para cadeira de roda, né? São as pessoas das guerras, os americanos entram muito em guerra. Então, e há os problemas do racismo, do judaísmo, Dos homeless, dos sem-teto mesmo. claro, dos skinheads. Muito neonazismo nos Estados Unidos é uma grande realidade, né? Então, daí vem. E os grandes humoristas são judeus. Porque o povo judeu é um povo muito sofrido, é um povo que teve uma terra que não foi um presente, foi um castigo que o Oswald Aranha arranjou, que era um deserto, né? E desse deserto eles fizeram uma coisa deslumbrante, que é Israel, um deslumbramento. Um dia desse eu estava pensando uma coisa, um absurdo, né? Mas os absurdos existem para que sejam pensados. Então eu disse, se fosse presidente da República, sabe o que eu fazia? Eu estava conversando. Aí eu falei uma loucura. Eu pegava uma parte, assim que pega Maranhão, pega Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Pará, uma parte ali, um quadrado vazio que não tem nada, dividia ao meio e arrendava por 50 anos, metade para o Japão e metade para Israel. Eles dois pagavam por esse arrendamento a nossa dívida externa. Nós ficávamos zerados com o FMI e eles iriam desenvolver admiravelmente aquela região lá que não tem nada. E dívida, aliás, a nossa dívida externa é ridícula, né? Comparada a outras grandes dívidas. Claro, Você sabe a dívida disso. interna americana, inclusive. Agora, você fazendo piada, eu li uma vez o resultado de uma pesquisa que dava que 80% dos consultados para essa pesquisa, alegando que o seu humor se baseava em perversões políticas ou sexuais. Você, na época, teria dito, com muito humor, inclusive, que isso era uma besteira, porque, afinal, as mulheres estavam mesmo gostando de mulheres, coisa que os homens já faziam há muito tempo. Graça à parte, é esse mesmo o destino do humor? Não. É o do gosto popular ou não? Em primeiro lugar, essa pesquisa aí, ela foi feita dentro de uma célula do PT, certamente, que me odeia, eu não sei porquê também. O meu humor não se baseia 80% na perversão política ou sexual. Não. Em primeiro lugar, eu não faço humor político, eu faço humor social. Não tem nada a ver. Eu critico a fila do INSS, a falta de casa, a falta de comida, o preço da coisa. Eu não critico a política. Raros são os nomes de políticos que saem no meu programa. Raros. Acho política uma coisa até sem graça, inicialmente. Sob o ponto de vista sexual,
os tipos que existem. Eu sou um retratista, eu sou um fotógrafo da vida. Tá legal? O meu programa não pode ir nem em Lisboa, porque eles não entendem. De tão nacional que ele é, de tão brasileiro que ele é. Então, eu tenho que pôr no ar uma coisa que existe no meu país, porque eu não tenho como consertar, mas eu tenho o dever de denunciar. Essa é uma função. Você acha que o humor é denúncia? É denúncia. O humor que não denuncia não é uma gracinha. E você acha que a grande população, quando ri de um programa como o seu, está tendo consciência do que você está passando, dessa denúncia? Mostra. Está, porque eu ouço no dia seguinte, gostei ontem, você tão a rir para lá, não sei o quê. Eu escuto isso. Eu escuto isso de pessoas as mais humildes, que você não pode, você nem me garantirá se ela é alfabetizada ou não. Tá certo? Porque eu toco na ferida. Então, quando eu faço o que eles chamam de... Perversão? Sexual, é quando eu ponho um machista em cena. Eu ponho um machista em cena porque o machista existe. Então, eu não estou defendendo o machista, eu estou exibindo. É inteiramente diferente. Assim, quando eu ponho um homossexual, eu não estou acusando o homossexual. Eu estou exibindo. Os homossexuais adoram o Haroldo, o Painho, os homossexuais que eu faço. Porque eu não faço nenhum deles com requintes de maldade, com perversão. Não faz com raiva? Com raiva, não. Eu faço alegremente, tá certo? Eu faço a Salomé como eu me sinto uma senhora daquela hora. Uma senhora, não estou gozando uma senhora, eu estou representando uma senhora. A Neide Taubaté, aquela repórter, eu faço com a maior seriedade, entende? Por isso eu fiquei... Sei, você incorpora mesmo. Por isso, Gabi, eu fiquei muito admirado quando fiz Tieta e as pessoas descobriram que eu sou ator. E eu achei engraçadíssimo. Você sempre foi um ator fazendo essas personagens. Mas muito claro. mais difíceis do que Tieta. Tieta foi a coisa mais fácil que eu fiz na vida. Foi tão bonito, Pois Chico. é. Você está tão bem. Eu acho que é porque você não fez rir ali. Eu acho que passou... Eu acho que a gente tem... Você tem razão, é um preconceito. É preconceito. É um preconceito, porque Desculpa, a gente carrega com a gente que a arte de representar vem muito mais no drama do que na comédia, quando não é verdade. Ao contrário, é muito mais difícil. É muito mais difícil fazer uma comédia do que fazer um drama. É não tem nem verdade. comparação. Então, eu fui fazer teatro e eu tinha direito de dizer, não quero mais que faça isso. Antônio, vem cá! Se eu posso usar minha voz esse tanto todo, é uma brincadeira. Difícil é fazer o popó. É fazer raiva, amor, rir. Sempre gosta uma vozinha assim. É incrível, aliás, você ter voz ainda depois de tudo que você aprontou com suas cordas vocais. É incrível, né? E ter pele depois de tudo que eu pintei. Pode fazer uma pausa aqui. Olha aqui, um break, outro, e depois a gente volta de frente com o Chico Anísio. Até já. Todo mundo nessa cidade sabe que a coisa que eu mais queria ter... Sai da minha frente! A coisa que eu mais queria ter era um relógio. E cadê? Não aparece um cristão que me dê um. O senhor não tem despesa alguma? Guarda tudo que recebe de tieta. Tá muito mais rico que as suas filhas. Eu? Quer dizer, muito mais que as duas que ficaram aqui, tomando conta do senhor. Tomando conta de mim? Quem é que toma conta de mim? Tomando conta de mim coisa nenhuma. Quem toma conta de mim? Sou eu! De frente com a gente, Chico Anísio. E por falar em mulheres, você se casou 5 vezes. Sim. E teve muitos, mas muitos casos mais ou menos conhecidos. No livro do Walter Clark, Eu sou você, personagem. você chega a ser citado como um amante excepcional. É. O que segura mais uma relação conjugal, na sua opinião? Sexo ou amor? Amor. Claro que é o amor. O sexo é uma coisa que passa, o amor é uma coisa que fica. Ele muda. Ele muda de um amor com A maiúsculo para um amor com A minúsculo, depois para uma amizade com A maiúsculo, depois para uma amizade granítica, que se torna aquela coisa linda que é 2 velhinhos passeando de mãos dadas na beira de uma praia. Nada pode ser mais bonito do que aquilo. Sem contar a mulher grávida, porque aí a mulher grávida está santificada naquele momento e é uma coisa que é deslumbrante. Mas o sexo pode ser comprado, o amor não.
Né? Eu posso pagar uma mulher e ter o sexo com aquela mulher o tanto de vezes que eu queira e não posso pagar ninguém para que me ame, ou essa pessoa me ama ou não vai me amar nunca. Aliás, é bom se tocar nesse assunto porque tem uma coisa surpreendente também. Você tem umas coisas surpreendentes, vira e mexe ao Eu longo sou dos surpreendente. anos. Eu sei, ao longo dos anos. Uma das coisas que você disse um tempo atrás numa entrevista, que você assumiu publicamente, foi que a AIDS veio afastá-lo das prostitutas, de quem você gostava muito. Gostava. E você está falando de sexo pago, agora me lembrei disso. Mas eu nunca pagava as prostitutas. Isso também é uma coisa de brasileiro, hein? Não é por isso não, porque eu era amigo delas. Eu quando ia para Bauru, eu me hospedava na casa da Eni. A famosa casa da Eni. Eu ficava lá, eu dormia lá com elas, acordava, tomava café de manhã com elas e tal, transava com elas, com a que estivesse desocupada e tal, entendeu? Então você deve ser realmente um amante excepcional, porque para as meninas darem esta moleza para você... Não, nunca tive reclamações. Nunca, Mas você já teve fracassos na cama? Você já teve... também assume isso? Assumo, já, porque isso é uma coisa que faz parte da vida. Tá? É claro que, assim como eu tive, mulheres tiveram, só que a mulher não demonstra. Conta. Não conta, né? A mulher não conta, o homem conta. Mas eu tive, sim, e a mulher quer isso, fica calmo, não precisa você falar. Eu já sei tudo, sei o que está acontecendo. Porque mulher tem muito disso, né? Tem. Diz assim, isso acontece. Isso acontece. Fica preocupado, não é isso? Fica compreensível que é pior ainda. É pior. Olha, eu estou falando tudo isso para chegar no assunto do momento. Você sabe qual é? Viagra. Claro. Eu queria saber se você já experimentou, se você tem curiosidade e como é que você explicaria tanta impotência declarada como está acontecendo hoje em dia, né? Não é impotência. Viagra, o que é? Da impotência, vou dizer a você. Claro que eu vou usar o Viagra, vou experimentar. Tudo que for a favor da mulher, eu uso. O Viagra, quando eu usar o Viagra, não estarei usando a meu favor, estarei usando a favor da mulher. Digamos que para os dois, né? Mas muito mais para ela. Muito mais para ela, porque para mim me satisfaz muito mais o orgasmo da mulher do que o meu próprio. Ok? Se eu tenho um relacionamento com a mulher, essa mulher não atinge o orgasmo, para mim é uma derrota, eu fico morto. Tá? Isso foi até um problema que se viu que me afastou da Sônia. Que Sônia? A Sônia Braga. Por quê? Porque ela tinha essa grande dificuldade do orgasmo e tal. E para mim era um desespero, eu não tinha resistência para aguentar aquela barra por mais 3 horas até ela... Não existia Viagra nessa época, porque o Viagra a mulher também toma. Parece que não é para ela ainda, mas já andam testando. Eu morro de curiosidade. Bom, eu quero provar uma hora dessa para saber o que é isso. Eu vou te dizer o que é. É o seguinte, a Pfizer avisou que... Isso aqui na América chama-se a pílula do orgasmo. Ela avisou que ia produzir a pílula do orgasmo. E ao comunicar isto, as ações dela subiram 300% na bolsa. Um amigo meu, um otorrino americano, que é meu amigo, que compra muito na bolsa, ficou rico, comprou... Ações da Pfizer. Foi, a Pfizer. Aí a Pfizer anunciou que lançaria em abril. Aumentou 200% sobre aqueles 300 que já havia aumentado. Então, se você me perguntar, e o Viagra faz efeito? Essa resposta vai ser dada no aumento ou não das ações da Pfizer daqui para frente. Se aumentar de novo, é porque funciona. Se não aumentar, é porque não funciona. Agora, Chico, você está sendo muito otimista quando você diz assim, é em favor das mulheres. Pode não ser também, porque a gente sabe que os homens, até muita idade, né, são pais, podem ser pais. As mulheres não. As mulheres, esses homens... Meu pai foi pai aos 78 anos. Eu conheço gente que foi pai aos 80. Tá. Antônio Quinn tá aí, anda pelo Brasil com um filhinho de 1 ano, ele com os 80. E o garoto parece com ele, o que é pior. Para não ter dúvida. Agora, é o seguinte, socialmente não vai acontecer alguma coisa com esse Viagra? Não vai começar uma procriação? Esses homens, encantados com sua potência, não vão começar a procurar
moças em período fértil, inclusive. Não vai haver um descompasso entre a aprovação ou não do aborto e a procriação em massa? Você não acha que pode vir aí Tudo pode, sabe, Gabi? Isso aí é uma coisa que nós temos que esperar para ver as consequências que vão advir, que advirão disto. O que eu acho é o seguinte, o professor Isaac Feldman, de Harvard, que é PhD em psicologia e é absolutamente dedicado ao estudo da terceira idade, à geriatria e tal, ele deu uma entrevista numa revista, acho que foi na Newsweek, onde ele dizia a mulher exata para o homem de mais de 60 anos, a mulher certa. E ele falou que a mulher certa para o homem de mais de 60 tem que ter a metade da idade dele e, no máximo, 7 anos além desta metade. E explicou por quê? Explicou. Porque esta mulher, ela funcionará sexualmente durante o tempo em que ele funcionará também. Tá certo? Ela vai perder a vontade e o prazer do sexo quando ele perdem juntos. Ela será uma juventude na vida dele e ele será uma experiência na vida dela. Então eles vão trocar. Ele vai dar uma mão que assegura, que indica o caminho certo, e ela vai ser os olhos dele. Vai. Agora, Chico... Isso limita muito. Que sacanagem, hein? Nós, 200, as mulheres 200 foram pro limbo brabo, hein, depois dessa pesquisa. Foram. Ele olha pra mim Foram. e diz que sim. Foram porque olha aqui, limitou muito o meu campo de ação. O meu campo de ação ficou restringido aos 33 anos e meio, 40 e meio. Agora é preciso que elas todas acreditem nisso, Gabi. Como é que eu faço? Eu tô contra. Achei isso um absurdo. Nem sei se te destapei ou continuo a entrevista aqui. Olha aqui. O Chico tá voltando de uma viagem. Vamos mudar de assunto. Cheio de recalque, tá? Pô, eu fiquei arrasada agora. Você sabe desde quando eu deixei de ter 37 anos, mano? Bom, ô Chico, você tá voltando de uma viagem para a qual você partiu para nunca mais voltar. Você vendeu periquito, papagaio, botijão de gás para ir para a América. O que aconteceu aqui e lá? Aconteceu o seguinte. Eu saí daqui uma atitude de grande coragem, porque aos 67 anos eu fui recomeçar uma vida, né? Recomeçar uma vida numa carreira que não era minha, de roteirista de cinema, numa terra que não era minha, numa língua que não era minha. E isso é uma coisa de grande coragem. Na hora que todo mundo está se aposentando, eu fui começar de novo. E eu tenho conseguido coisas lá interessantes. Eu consegui um parceiro que é professor de roteiro da New York University, o Mick Harana. Os meus roteiros são absolutamente perfeitos. São vários? Já fez vários? Tenho 26 prontos. Nossa! 26 prontos. Quanto tempo vivendo lá? Não, mas eu levei daqui. Levei daqui. Um irlandês traduziu lá no Rio. Eu levei meu professor de inglês, que foi cônsul no Brasil 12 anos e sabe mais ou menos o português e o inglês. Teve um diálogo lá, eu perguntei para uma personagem perguntava para o outro, entendendo? Ele falou, não, isso é português. E então? No inglês não existe. Não isso. existe? Não, é WhatsApp. WhatsApp. Então, essas são coisinhas que ele consertou. Depois dele consertar, eu entreguei para o Mickey, o Mickey botou dentro do esquema que o americano só sabe ler com um tipo de máquina, um tipo de letra, uma cor de papel, tudo lá. Padrão, tudo padronizado. Padronizado. Eu tenho já um roteiro na mão do agente do Sean Connery, eu tenho um roteiro na mão do agente da Sally Field e tenho um roteiro na mão do agente do Michael J. Fox. E tenho 2 roteiros na mão do Hugh Grant, que mora em Londres, e tem uma produtora que ele leu 2 roteiros meus, gostou demais, mas não pode filmar. Um porque é muito caro, o outro porque ele achou triste.
e ele quer coisas mais alegres, me pediu, mandei 2 roteiros mais alegres, estou esperando a resposta dele, é capaz até de já ter chegado. Eu tenho um pedido de um diretor da ABC de 2 programas de humor que eu já escrevi, já estão traduzidos. Mas pronto. que tipo de humor? Humor brasileiro, não Parecido americano. com Não, o que você fazia com o aqui? meu. Ah, é? É. Quer dizer, ele vai ver um tipo de humor que ele não conhece. Porque o humor de lá é dessas comédias de É, situação, é. meia hora, Sitcom. sitcom, É. né? Então, eu fiz 2 programas, um passado num hospital, o outro passado numa escola. O do hospital chama-se Ho 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 Hospital e o da escola chama-se Ha Ha High School. Engraçado. Né? O nome já é bom, os Não é nomes eu bom, são gostei. bons, é. Então, vou entregar para ele esses 2 programas. Eu tenho um convite de uma equipe israelense para tomar conta de um programa que irá ao ar no mundo todo, menos no Brasil, que se chamará Isto é o Brasil, e que eu dividi em 5 blocos para fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O Brasil artístico, o Brasil esportivo, o Brasil ecológico, o Brasil de ontem, o Brasil de hoje, de Uma agora. semana de programa. De programa. Isso aí vai me fazer ter 5 equipes, porque essas equipes vão ter que adiantar esses programas. Eu tenho muitas coisas pensadas lá, e isso tudo conseguido em um ano. Eu acho muito difícil. O que eu estou tentando, eu sei que é difícil, porque eu chegar com um roteiro aqui, entregar para o Sean Connery, é a mesma coisa que um cara chegar de Bangladesh e entregar uma novela para o Tarcísio Meira. Tá certo? O Tarcísio Meira pega a novela e põe aqui. Eu tenho que fazer isso chegar às mãos do Sean Connery, se possível, sem ele saber que foi um brasileiro que escreveu. Você está conseguindo isso? Eu já tenho um agente em Los Angeles, que eu acho até que é parente do Moisés Veltman, que se chama Vladimir Veltman. Ele é filho do Moisés. É? É. Então, eu já estou em conversa com ele, vou mandar todos os meus roteiros para ele, para que ele veja onde é que coloca. Porque saindo um, a porta abriu. Eu tenho certeza que saindo um, a porta abriu. É isso. É isso. Mas você voltou para ficar por aqui ou Não, não? é porque eu tenho um contrato com a Rede Globo e eu voltei para inaugurar o Teatro da Lagoa, reinaugurar, porque eu inaugurei em 69, ele pegou fogo e tal, foi reformado, e eu reinaugurei em 98. Depois eu virei aqui para São Paulo, vou fazer uma temporada no Palace e tal. Então você vem, passa... você vai ficar dividido. Alguns Isso, meses isso, no isso. Brasil e os outros Não. 10 dias no Brasil, 20 dias lá, 15 no Brasil, 15 lá, 20 no Brasil, 10 lá, na dependência. Isso é coisa para solteiro, hein? Mas isso é outro assunto. Depois do intervalo, de frente com o Chico Anísio. Até já. De frente, de volta com Chico Anísio, seu último casamento, Chico Anísio dos 5 conhecidos, foi com uma figura polêmica. A ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, Sim. com quem você teve 2 filhos, a Vitória e o Rodrigo. Primeira pergunta, como é que é ser pai de menina, mulher, que você nunca tinha tido essa experiência? São... É diferente? mel de abelha. É diferente É mesmo? diferente, é inteiramente diferente, é outra coisa. É outra coisa, você andar de trem e depois você andar, sei lá, de planador, que nem barulho faz. Sabe, não há Olha, nós comparação. meninas agradecemos. Não há comparação, não há comparação. Ela é minha grande namorada, meu xodó. E xodó de todos os homens, os meus filhos todos são Ficaram apaixonados por ela, porque ela é um encanto. Agora, você declarou, e essa é a segunda parte dessa pergunta, que o seu filho pequenininho tinha muito ciúme de você com a Zélia. Sim. E que agora está tudo melhor. O que quer dizer isso? Agora, depois da separação, isso melhorou? Porque a criança tem uma percepção rara. Se um casal está mal dentro de casa e tem um filho de 11 meses no berço, o filho percebe que o casal não está bem. A percepção da criança é uma coisa indescritível. E o meu filho nem falava comigo. Ele nem falava comigo. Ele era meu adversário. O seu filho com a Zélia mesmo? Quer dizer, O Rodrigo, ele era meu adversário, meu inimigo.
E quando falava comigo, era brigando e tal. No dia em que eu saí, que mudei para a Rua 51, eu nem falei com ele, ele percebeu que eu estava saindo, pelo modo como eu arrumei aquela mala, pelo modo como eu pus aquelas coisas na mala, por coisas que eu pus na mala, diferente das coisas que eu punha quando ia para Miami ou para Boston ou para Los Angeles, ele percebeu que tinha uma coisa diferente ali. Eu fui num dia, fiquei 3 dias lá, 3 dias depois eu voltei para visitar, ele era outra pessoa. E hoje está tudo ok. Você Hoje é meu melhor está amigo. se dando bem com a Zélia? Mas admiravelmente, maravilhosamente, como nunca me dei, melhor do que antes de ter casado com ela. E por que os casamentos acabam? Por causa dos filhos. Como por causa dos filhos? Porque os filhos... Tem gente que faz filho para segurar casamento, Chico. É um erro, isso é um erro, isso é um absurdo. Tem gente que faz, eu concordo que tem, mas é um erro. É um erro porque o filho é o que explica o casamento, é o que justifica o casamento. É um negócio meio incoerente, mas é verdadeiro. Mas o filho, casal sem filho não separa. Porque são totalmente dedicados um ao outro. Então, chega o filho. Então, o amor que eu tinha para você, que era 100% seu, já passou a ser 60% seu, 40% do filho, ou 40% seu e 60% do filho. E vice-versa. E vice-versa, certo? Eu chego em casa, cadê a Gabi? Ela saiu, foi levar o neném no médico. Nunca aconteceu isso. Você sempre estava quando eu chegava e agora você foi levar o neném no médico. Então, as coisinhas vão acontecendo assim. Você entende? E o momento a sós do casal, o momento da cama, já tem os... Acho que ele acordou. Peraí. Acho que não. Não há sexo que resista ao acho que ele acordou. Não há. Não há. Batendo na porta. Não, nem Viagra, papai. nem Viagra. Fora isso, né? Não pode deixar a porta trancada, porque ele entra de madrugada. Tudo muda tudo, muda a vida toda. Chico, em 1991, numa entrevista, você dizia que tinha comprado 14 imóveis e distribuído. Que Papai Noel é esse? Aliás, você está bem de vida hoje ou não? Não, tô. Não sou rico. Tanto que estou trabalhando. Estou chegando hoje de Florianópolis, né? Onde fui fazer um show para ganhar um dinheiro. Eu acho que rico é quem não precisa trabalhar. Por mais que eu ganhe, eu tenho muito a pagar. É que eu dei... Todos os meus filhos têm apartamento. É mesmo? Que Todos, paizão, hein? Todos. Mas é porque eu quero dar o que eu tenho em vida. Eu odeio briga por dinheiro depois que a pessoa morre, está certo? Eu quero morrer teso para não ter discussão sobre o que eu deixei. Depressão, você já disse que sofre disso. É diagnosticado? É. Você trata e tudo, é Trato. isso? É aquela depressão de problema químico mesmo, que você tem que isso. suplementar com remédios, é isso? É isso. Agora, tirando o seu caso específico, você concordaria comigo se eu dissesse que normalmente os comediantes, os humoristas, têm uma tendência à melancolia ou não? Concordo. E por que será? Porque o humorista procura a coisa sempre na tristeza. Uma coisa que tem muita alegria, que tem muita festividade, não me interessa. Eu quero saber onde é que está a coisa ruim para eu procurar. Tirar a piada que vai levar o conserto para aquilo, o provável conserto. O humorista trabalha com material triste, cinza, lodo, lama, doença, miséria, fome, desemprego. Isso é a coisa com a qual... É a matéria-prima. Matéria-prima do humor. Tá? A perseguição racial, perseguição política, perseguição... Isso é que... Então, não há como um cara que vive pensando nisso, porque o humorista, assim como o poeta, porque o humor e a poesia se tocam, são irmãos, onde acaba um, começa o outro, o humorista e o poeta não param de pensar. Eu estou conversando com você aqui e estou pensando outras coisas ao mesmo tempo. Assim como um poeta estará. Se você entrevistar o Caetano, que é um poeta, pergunte para ele, Caetano, você pensa sempre? Ele não para. Eu acordo de noite e escrevo uma piada que me ocorreu num sonho. Você entende? E
Por isso que ele toma remédio. Tem a do Viagra, a piada do Viagra, eu até vou te contar. Conta. Que eu falei que o Viagra é como a Disneylândia. São 2 horas na fila para se divertir em 5 minutos. É muito Não é bom. boa? É muito Então, bom. essa piada me ocorreu dormindo. Olha aqui, mais uma pausa e a gente volta para fazer o bate-bola já com o Chico Anísio. Ei. Até já. De frente, de volta com o Chico Anísio. Antes do bate-bola, uma perguntinha só. Chico, é verdade que você tem premonições que, inclusive, você poderia ter desenvolvido esse lado mais esotérico, vamos dizer, só que não quis ou não? Não sei se eu poderia ter desenvolvido, mas eu tenho premonições. Mas de que tipo? De todos os tipos Como já. é que elas vêm? Elas vêm no impulso. Um dia um diretor meu, o meu empresário ia casar, eu falei assim, pega o carro e vai para São Paulo, vai para o sítio, desaparece que eu vou na igreja e explico. Ele falou, por quê? Você sabe de alguma coisa? Eu falei, não sei de nada, mas me deu vontade de te falar isso. E ficou um mal-estar e pau. Não, mas não tem nada. E casou. Eu fui padrinho de casamento dele e 4 dias depois ele descobriu que ela era amante de uma promotora. É mesmo? E separou dela e tentou anular o casamento, não conseguiu. Já me aconteceu de passageiros para Belém, coisa e tal, vamos lá, vamos trabalhar para não ganhar esse dinheiro. Como não ganhar? Porque ele não vai pagar. Mas ele não pagou a outra temporada, pagou a outra, mas essa ele não paga. Vem, é uma coisa que vem de repente. Vem de repente. Eu tenho muito medo das minhas intuições, que eu chamo. E você sempre teve isso? Sempre tive. Desde menino? Sempre tive. Então, muitas vezes acontece de uma pessoa me dizer, meu pai, não sei o quê, eu digo, não é nada, fica calmo que não aconteceu nada. E outras vezes o oposto, fulano está doente, eu digo, ih. Sabe? Porque eu sou vidente, eu vejo muito, né? Velhos usam, eu vejo constantemente. Como assim? Mesmo passar na minha casa. É mesmo? Já foi o tempo que eu tive medo, hoje não. Não tenho mais. Você não atribui isso aos remédios que você toma? De maneira nenhuma, eu vejo isso desde 5 anos de idade. Que você não tomava remédio. Não. Eu passei uma tarde inteira brincando com a senhora que havia morrido há 9 dias. Quando minha mãe perguntou, com quem você brincou a tarde inteira? Eu falei, com dona fulana. Ficou um mal-estar na minha casa, depois eu vinha saber que ela tinha morrido há 9 dias. Ela brincou a tarde inteira comigo. Quer dizer que então você acredita em assombração? Não, porque Não, isso assombração é uma expressão que se usa. Você acredita em vida após a morte. Você acredita que a gente estando aqui, estamos cercados por espíritos. Acredito. Acredito. Vida após a morte, não tenho certeza. Não tenho certeza por uma razão, porque já morreram meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, minha irmã, muitas pessoas amigas minhas. Se houvesse, uma delas teria vindo me dar um toque e dizia, tem. Sabe? Mas por que na sua família sim e na minha não? Porque quantas pessoas da sua família morreram? Muitas. Mas Alguém conhece alguém que já... Tá? Nessa hora que os evangélicos estão ganhando dos católicos. Porque os católicos prometem uma boa vida depois da morte e os evangélicos uma boa vida agora. E o pessoal é imediatista, ele quer a boa vida agora. Melhor, depois, né? A gente claro. não sabe ainda. Seu parente não veio para te dizer. Ninguém me puxou o pé. Chico, vamos ao bate-bola, Vamos. jogo rapidíssimo. Vamos. A pior traição. Qualquer traição é péssima, não existe traição boa. A pior traição é do amigo. Se eu fosse mulher, eu? Eu seria uma prostituta. Com certeza? Com certeza, Você sabe por quê também? naturalmente. Não vai contar. Não. Ser ariano significa? Significa ser um sofredor, porque é o signo mais doloroso que há para quem o tem. E por quê? Porque o ariano, ele guarda, deixa para explodir na última hora, ele sofre muito isso. O ariano é um comandante, é um líder e é muito ruim. O signo é muito ruim para quem é ariano. O futuro me parece? Incerto. Agora, estamos nele. O futuro me parece imediato. O futuro ao qual você se refere me parece incerto. Besteira mesmo é? Besteira mesmo é ficar guardando dinheiro para gastar mais tarde. Porque Deus fez o dinheiro redondo, foi para ele rodar. E tudo que o dinheiro pode comprar é barato. E acho que
que é uma grande bobagem você guardar, porque mortalha não tem bolso, tem caixão, tem gaveta. Então, vamos tocar o pau no dinheiro. Eu acho graça em... Eu acho graça em coisas que ninguém acha. De um modo geral, eu acho em coisas que ninguém acha. Eu acho mais graça no escada do que no comediante. Eu acho muita graça no cara que ouve a piada. Eu gostava mais do gordo do que do magro. Meu prazer menos conhecido é... É o que vai ficar sem explicação. Não vai falar também a respeito. Não. Eu choro quando... Eu choro quando vejo o fim de um filme que eu escrevi, eu choro quando vejo uma criança feliz, eu choro quando vejo um pobre passando fome, eu choro à toa, eu sou um chorão, eu sou um sentimental, eu sou um bobão. Família é... Família é aquela que você constitui. Você pertenceu à família do seu pai e da sua mãe até você casar e você passou a ter a sua família. E a sua família ficou sendo você, o seu marido e os filhos que vieram dessa família. Essa é a sua família. E depois, se você separou, você passou a fazer outro tipo de família. Então, família é uma coisa que funciona, a do pai e da mãe até nos casarmos, daí em diante nós temos a nossa. Meu voto vai para... Não sei quem é candidato ainda. Eu posso te citar alguns no momento. Não sei que o Lula é, para o Lula não vai. Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele iria, se o Ciro Gomes tivesse chance. Não acho que o Ciro tenha chance, eu acho que o Ciro está 4 anos adiantado. Fernando Henrique. Não vai. Foi da outra vez, eu não vou errar 2 vezes. E agora a possibilidade de Sarney. Sarney, talvez, eu gostaria demais de que o Maluf tivesse uma oportunidade. Gostaria demais. Eu acho que o Maluf é um administrador admirável. O que ele fez como prefeito e como governador de São Paulo foi de tal modo brilhante que eu acho que ele merecia uma chance de ser presidente da República. Eu acho que ele merecia. Mas não vai ser. Mas vai ser governador de São Paulo e vai melhorar ainda mais esse estado, porque tudo de bom que tem aqui, quem fez foi ele, na capital e no estado em si. Eu acho que o Maluf merecia. Meu voto iria para o Maluf se ele fosse candidato. Eu acho que eu posso responder assim, é melhor. Chico Anísio por Chico Anísio. É um cara esperançoso, feliz dentro das possibilidades que a felicidade permite a cada ser humano. Eu adoro meus filhos e sei que todos eles me adoram. Me dou muito bem com todas as minhas ex-mulheres e acho isso um luxo. Eu sou um bom ator, porque eu colaboro com os diretores, com os autores, eu sou o melhor profissional que o país tem. Eu só conheço iguais a mim, que é Antônio Fagundes, talvez o Tony Ramos, deve haver uns 8, mas melhor do que eu não tem nenhum. Nunca cheguei atrasado a programa nenhum, ao que ao seu cheguei 1 hora antes. Tenho certeza de que vou ser indicado para um Oscar, absoluta certeza, plena. Você vai me ver de smoking ali. Recebendo por ator, como a melhor roteirista? roteiro original. Melhor roteiro original. Os indicados são, e você vai ver meu close lá. Não digo a você que eu vou ganhar, mas eu vou ser indicado. Bom, e aí? E aí Terminou? Não terminou, porque acho que a vida está aí para a gente tomar conta dela, não para que ela tome conta da gente. E adoro você, adoro o seu programa. Fiquei muito feliz em que você tivesse voltado a fazer o programa dentro desse estilo, porque isso é que é a sua cara. Agora você já não está mais falando de você, está falando de mim, não é por nada não, vou te interromper, porque lá na sua televisão você nunca atrasou 1 minuto do seu programa, mas aqui tenho que acabar. Silvio é meu amigo de 47, eu falo com ele, eu falo com o Silvio. Estourou o tempo, Chico. Muito Tá bom. obrigada pela entrevista, querido. Obrigada Tchau. por tudo. De frente com Gabi, foi com Chico Anísio. Obrigado, até o próximo domingo.